alô, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição do Saúde e Soluções na tela da Band no YouTube. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa sequência. Tem muitos outros assuntos para a gente explorar. Saúde, sobre a sua saúde, as soluções para os problemas que são apresentados ao longo da vida. Eu tenho destacado muito a importância de falarmos da tecnologia que é usada nos tratamentos hoje em todas as áreas da medicina, e é disso que a gente fala, mas é um bate-papo, é descontraído, é leve, e eu espero que vocês estejam gostando. E as edições anteriores, elas estão todas disponíveis no YouTube. Então, se você quiser acompanhar a série de entrevistas aqui do Saúde e Soluções, estão todas disponíveis. Vocês são todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela audiência. Recebo hoje com imenso prazer o Dr. Antônio Quintela, cirurgião vascular. Dr. Antônio Quintela, bem-vindo ao Saúde e Soluções. Bom, muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer poder discutir as doenças vasculares. É sempre importante orientar e passar por essas informações todas. Eu me confundi sobre doenças vasculares, aqui na nossa conversa antes de começar, com algo relacionado ao coração. Aí você diz, não, Everton, peraí, deixa eu só fazer uma correção. Tem a ver e não tem a ver? Tem tudo a ver. Na verdade, o sistema circulatório é o sistema que leva o sangue para todo o corpo humano e traz esse sangue de volta ao coração. O que a gente trabalha dentro da cirurgia vascular? A cirurgia vascular é uma especialidade cirúrgica, a gente trabalha, além do diagnóstico, do tratamento, também com a forma de tratamento cirúrgico, das doenças que afetam os vasos sanguíneos, ou seja, as veias, as artérias e os vasos linfáticos, sob duas exceções. O coração, que é a área de atuação na cirurgia da cirurgia cardíaca e na área clínica da cardiologia, e os vasos do crânio, que são a área de atuação da neurocirurgia ou da neuroradiologia intervencionista, que até esteve presente aqui no seu programa. Aqui, o doutor Alexandre Ulloa passou por aqui. Posso falar com o Marcelo Penholati também? Sim, ele é neurocirurgião. Marcelo Penholati também. A gente falou desses assuntos, estão no YouTube, tá, pessoal? Quem quiser ver, tá no YouTube, só digitar lá Saúde e Soluções, a série de entrevistas está toda disponível para vocês lá. Eu gosto sempre de, antes, dar saudar aqui o convidado, mas eu não posso deixar de destacar que o doutor Antônio Quintela é coordenador de cirurgia vascular da Rede de Saúde Mater Dei, título de especialista em cirurgia vascular e área de atuação em cirurgia endovascular, daqui a pouco a gente vai entender as diferenças, mestrado em ciências da saúde. Aliás, eu queria separar, doutor Quintela, e perguntar primeiro, o que é um problema? Daqui a pouco, primeiro a gente vai falar dos problemas e no terceiro bloco das soluções para esses problemas, mas eu queria entender o que é um problema vascular e me fale também sobre a cirurgia vascular. Bem, então, feito eu te falei, a gente trabalha com todos os vasos do corpo humano sob essas duas exceções. Então, tem inúmeras doenças em órgãos diferentes que são de tratamento da cirurgia vascular. Então, vamos pegar. Falamos com você que trabalhamos com as veias, as artérias e os vasos linfáticos. Das veias, nós trabalhamos habitualmente com uma doença muito prevalente aí que a gente vê na população, que são as varizes dos membros inferiores. Sim. Então, as varizes são a área de atuação nossa da cirurgia vascular. Além disso, das varizes, as tromboses venosas profundas, tão falado aí recentemente, né, relacionado a inúmeras outras patologias, dos vasos linfáticos, as pessoas que têm aquele inchaço na perna relacionado aos vasos linfáticos, a gente chama de linfedema, e chegamos nas doenças arteriais, que são das artérias, que levam o sangue, são aquelas estruturas que levam o sangue para o corpo humano, e as doenças delas são, ou geralmente, quando a gente tem uma obstrução das artérias, causando uma deficiência de circulação, são as doenças arteriais obstrutivas periféricas, ou quando a gente tem uma dilatação desses vasos, que são o que a gente chama de aneurisma, que é uma grande área de atuação nossa aí no dia a dia. Então, essas doenças, são várias doenças que a gente consegue tratar pela cirurgia vascular aí. Qual é a mais prevalente, qual é? A mais prevalente hoje são as varizes dos membros inferiores. É uma doença que tem uma prevalência grande na população. A maior parte das pessoas tem algum grau de acometimento de varizes do membro inferior, não precisa de ser uma varizes tão avançada, mas aquela que a gente chama de telangiectasia, que são aqueles pequenos vasinhos na perna. Principalmente as mulheres se incomodam muito com isso. Incomodam muito, apesar de acometer tanto homem quanto mulheres, a gente trata muito homem também.
mas no caso das mulheres, elas se sentem muito mais incomodadas e é motivo de buscar ao consultório para o tratamento. Só pela questão visual ou os pequenos vasos causam algum incômodo no dia a dia também? Na verdade, assim, as fases iniciais, a gente divide isso em várias classificações, as fases iniciais das varizes, elas têm um motivo muito mais estético. Mas aí, a partir daí, você pode desenvolver dor na perna, geralmente aquela perna pesada, cansada ao final do dia. Depois, futuramente, alguns pacientes desenvolvem um inchaço na perna. Mesmo com pequenos vasos? Não, com vasos maiores. Vasos maiores. Com a progressão da doença. E, enfim, pacientes com isso muito avançado, em algumas possibilidades, pode desenvolver uma alteração de pele, culminando aí no fim, na última etapa, até com algumas úlceras, que são feridas na perna, mas isso é raro de acontecer, mas pode acontecer com varizes muito avançadas aí. Aquela varize que causa um inchaço, não só um inchaço na perna, mas que ela causa uma protuberância, aquelas varizes que são maiores, essas varizes estão a um passo de um problema mais grave ou não necessariamente? Não necessariamente. Mas essas varizes, além essas protuberantes, tem uma parte estética que incomoda grande parte da população, seja homem ou mulher que buscam um tratamento por uma questão estética, quanto podem causar sintomas. E os sintomas mais prevalentes é essa, o que eu estava te falando, essa perna pesada, cansada, principalmente em quem fica longos tempos em pé ou assentado, ou que gera inchaço nessa perna, o que é o motivo do tratamento. E esse tratamento, ele não é só cirúrgico. É um tratamento que demanda aí muita parte clínica, ou seja, é a gente estimular que esse paciente faça atividade física regular, evite de ganhar peso, utilize meia elástica no dia a dia durante o trabalho, de bastante ganho aí para a população. O Dr. Quintela citou a questão do aneurisma. Por que ele acontece? Existe uma faixa da população considerável que tem esse problema nos dias de hoje? Por que ele acontece? Aneurisma, na verdade, primeiro entender o que é aneurisma, né? Nós estávamos falando que são doenças que acometem as artérias, aí nós estamos falando de artérias, que são essas estruturas que levam sangue para determinado órgão. Se a gente tem uma dilatação numa artéria acima de 1,5 vezes o seu diâmetro normal e essa dilatação seja num segmento específico, a gente chama isso de aneurisma. Isso pode acometer qualquer artéria. Vasos cerebrais, então... Mas existe uma medida da artéria que é igual para todo mundo? Depende. Ou varia? Cada pessoa tem uma artéria de um tamanho, geralmente a gente tem um tamanho que a gente imagina que a artéria seja, mas cada artéria tem um tamanho. Então, assim, você pode acometer um aneurisma, seja em vaso cerebral, que aí é a área de atuação da neuroradiologia intervencionista, seja uma artéria poplítea, que é uma artéria que passa atrás do joelho, que tem um diâmetro, seja a aorta, que é a principal artéria do corpo, que é o aneurisma aí mais discutido na nossa área, o aneurisma de aorta. A aorta é a principal artéria do corpo, ela sai do coração e leva o sangue em todo o para todo o corpo, e a dilatação dessa artéria acima de um diâmetro no qual seja 1,5 vezes, ou seja, no abdômen a partir de uns 3 centímetros, aí nós temos um aneurisma. No abdômen e na cabeça? Não. São coisas... Qualquer artéria do corpo pode... Mas esse aneurisma pode ser em qualquer por onde a artéria passa. Em qualquer artéria que tenha no corpo, podemos ter um aneurisma. Muita gente imagina que o aneurisma é só na cabeça. Não, assim, em qualquer artéria do corpo possa ter aneurisma. Assim, existem aneurismas mais prevalentes. Existem da área de atuação da neuroradiologia ou da neurocirurgia, são os aneurismas cerebrais. E no caso nosso, como não é a área de atuação nossa são os aneurismas ou periféricos, que acometem artérias no corpo, seja atrás da perna, que é o aneurisma de Poplita, e o mais comum da gente tratar no dia a dia é o aneurisma de aorta, ou seja, dessa artéria que sai do coração, e aí ela, no tórax, ela permanece tanto no tórax quanto no abdômen, bifurcando aí para as artérias ilíacas. E a dilatação dessa artéria toda a gente chama de aneurisma de aorta, que é uma doença que tem uma grande preocupação. 2 coisas. A primeira, há como evitar o aneurisma? Geralmente existe tem alguns fatores, é uma doença
multifatorial, então existem inúmeros fatores relacionados ao aneurisma, seja de algumas doenças que são efetivamente alguns pacientes que têm síndrome de Marfan ou algum outro tipo de doença do colágeno que possam ter relacionados, mas existem alguns fatores modificáveis, como o tabagismo é o principal fator modificável para desenvolvimento do aneurisma de aorta. Vários médicos que passaram por aqui chamando a atenção para vários problemas que o tabagismo causa. Justamente. É sempre um conselho aí da turma parar de fumar, porque efetivamente você está evitando não só isso, mas inúmeros outros problemas de saúde. E a doença aterosclerótica, que é o depósito de placa nas artérias, causado aí por um aumento de colesterol, o cigarro propriamente dito, diabetes, etc., é um fator de risco também para o surgimento do aneurisma. Chegou o paciente lá no consultório. Passou por quais são os exames que você detecta? Na verdade, o grande problema de algumas patologias da aorta, principalmente dos aneurismas, é que são doenças habitualmente, a maior parte dos pacientes são assintomáticos. Ou seja, eles não sentem nada. Mas como é que eles E por que a gente tem que detectar? Porque, na verdade, se a gente encontrar esse paciente só enquanto tiver uma complicação, e a pior complicação é ele romper, nós temos uma mortalidade alta, acima aí de 80% desses pacientes. Depois que rompe. Então, o objetivo nosso é a gente detectar esse aneurisma antes. Sim. Para que a gente possa, caso tenha indicação, tratar esse paciente previamente, o que tem muito benefício aí e evita essa mortalidade futura. O principal exame detectável hoje para aneurisma de aorta é o ultrassom abdominal. Então, para homens acima de 60 anos, que já tem uma história de tabagismo, eles fazendo um aneurisma, um ultrassom abdominal, eles geralmente detectam essa dilatação na aorta, fazendo com que a gente possa, caso seja necessário, fazer exames mais específicos e mensurar o tamanho, ver se está na fase de tratamento ou só de acompanhamento. A partir desse paciente é detectado um aneurisma, aí sim a gente começa a acompanhar ele, mesmo que a gente não for tratar ele do ponto de vista cirúrgico, mas para que a gente possa gerar esse benefício de orientar, modificar esses fatores, pedir para parar de fumar, criar uma vida mais saudável, né? Controlando a pressão, controlando a glicemia. Uma boa alimentação, se exercitar. Justamente. E acompanhar para que a gente possa ter uma noção da progressão desse tamanho, desse aneurisma, para que, caso seja necessário, tratar no momento adequado, antes dessa ruptura, que é efetivamente o que a gente gostaria. Então, sua resposta, doutor Quintela, me trouxe a necessidade de perguntar se, por exemplo, na minha família alguém teve um problema. Pode ser algo genético? Sim, é muito interessante isso. Quando a gente tem um paciente com aneurisma de aorta abdominal ou torácico, a gente geralmente abre isso para os parentes, principalmente em aorta torácica, para os parentes de primeiro grau, para que a gente possa pesquisar também se existe essa doença. E aí sim gerando um benefício não só para o paciente que foi tratado, como para o grupo familiar dele. Agora, se há na família alguém que apresentou o problema ali atrás, vamos imaginar, você que está em casa, o pai, a mãe, o avô, a avó teve o problema. Quem está em casa assistindo a gente, é necessário, é importante que procure um especialista, como o doutor Quintela, para fazer algo como uma medida preventiva? Na verdade, o que mais a gente tenta fazer hoje é estimular não só nós que somos os especialistas, mas os clínicos e os cardiologistas para que a gente possa, nesses pacientes, fazer um diagnóstico precoce disso e o próprio paciente poder buscar a gente e aí a gente poder fazer esse diagnóstico precoce e gerar todo esse benefício relacionado a esse processo. Hoje, o que a gente faz? A maior parte dos pacientes hoje, não só por causa do aneurisma de aorta, mas por causa de inúmeras outras doenças, fazem alguma série de exames, né? Então, quase todo mundo hoje faz algum ultrassom em algum momento da vida, não é verdade? Ou algum exame de tórax. Esse exame de tórax, a partir do momento que a pessoa já detectar que tem algum tipo de alteração na sua aorta, aí sim eu acho que vale a pena buscar um consultório especializado para que a gente possa desenvolver, caso necessário, algum outro tipo de exame mais específico, podendo mensurar o tamanho adequado dessa aorta, podendo avaliar em que momento estamos, se é só de acompanhamento ou se efetivamente já está no momento no qual deva ser tratado. Então, se o paciente vai fazer aquele check-up anual, por exemplo,
É que nem todo mundo tem condição também. A gente Sim, deve claro. considerar que nem todo mundo consegue anualmente fazer um check-up, custa dinheiro, e nem todo mundo tem condição de pagar, e nem todo mundo tem plano de saúde e tal. Mas, enfim, dentro de um check-up, você vai fazer os exames de rotina de um check-up. Quem já teve um caso na família, então seria interessante que solicitasse ao médico que pedisse um ultrassom. Geralmente assim, não necessariamente você precisa de fazer isso anualmente. A gente deveria fazer isso pelo menos uma vez a partir dos 60 anos em homens. Geralmente o mais acometido são homens acima de 60 anos e tabagistas. E se a gente fizer isso uma única vez na vida, a gente tem já um critério de bastante segurança. Nos check-ups, geralmente eles fazem isso e habitualmente o paciente geralmente faz algum tipo de exame de imagem de tórax e abdômen para alguma outra coisa, que não necessariamente seja o diagnóstico. Geralmente o paciente chega na gente assim, ele vai fazer algum exame de imagem por causa de algum outro motivo, seja urológico, seja de outra forma, e detecta esse aneurisma e busca a cirurgia vascular, e aí a gente começa a tratá-lo. Mas vale sim a pena todo homem, a partir dessa faixa etária, pelo menos em algum momento da vida, fazer algum exame de abdômen para que a gente possa detectar ele. Você disse há algum tempo sobre a questão de não apresentar sintomas Sim. Que chamem muito a atenção, né? Sim, e isso sim. acaba sendo um grande problema até para os médicos, né? Para o tratamento, porque quando apresenta algum problema, pode ser tarde demais, é isso? É duro falar isso para a nossa audiência. Geralmente quando apresenta algum sintoma, e os sintomas principalmente são de dor, geralmente uma dor abdominal forte, irradiando para o dorso, é que nós já temos um momento no qual a gente já indica um tratamento cirúrgico. Isso já é uma fase bem tardia. A gente faz todo o esforço possível para que a gente possa detectar isso antes. E a cada dia que passa, a gente consegue detectar mais. Feito eu te falei, como existe um grande número de exames que são lançados aí para a população, seja inúmeros outros, além do ultrassom, do ultrassom, a gente consegue detectar, e a partir desse momento de detecção, mesmo que não seja o exame mais adequado possível, só da gente conseguir ter uma noção que é realmente alguma alteração da aorta, aí sim a gente consegue lançar a mão de coisas. Nós temos mais problemas vasculares em mulheres, homens, acima de qual idade? E eu vou emendar uma outra pergunta. Existe criança ou adolescente com problema vascular? Sim, na verdade as doenças vasculares elas são muito amplas e acometem aí não só problemas relacionados à aterosclerose, que acontece aí efetivamente numa população mais idosa, mas nós temos aí algumas malformações vasculares que acometem crianças e adolescentes. E aí tem algumas muito comuns da gente ver, que são os hemangiomas. Então, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos continuar nesse assunto no próximo bloco. Eu vou chamar um intervalo rápido e a gente vai começar a falar de problemas que começam a aparecer em crianças e tal. Daqui a pouco, o assunto hoje com o Dr. Antônio Quintela, cirurgião vascular, doenças vasculares. A gente ainda vai falar muito de como elas aparecem, de que forma. Inclusive, tem uma pergunta muito interessante aqui, se é sobre cirurgia vascular, angiologia e cirurgia endovascular, saber as diferenças e tal. Assunto interessante para a gente seguir na volta do intervalo aqui no Saúde e Soluções. Estamos de volta com Saúde e Soluções na tela da Band, no YouTube. Chamo sempre a atenção, porque as entrevistas anteriores estão disponíveis no YouTube. Então, se ainda não viu, vale muito a pena. Conhecimento é sempre muito bom, nunca é demais. E aqui a gente tira muitas dúvidas sobre problemas de saúde e as várias soluções que temos. Inclusive, nas entrevistas anteriores, tem algumas que vocês vão ficar de fato de boca aberta, porque são coisas inacreditáveis, que a tecnologia empresta à medicina. Dr. Antônio Quintela é o meu convidado, cirurgião vascular. Nós estamos falando aqui de doenças vasculares, daqui a pouco vamos entrar na questão da aorta também e tal. Mas eu perguntei no bloco anterior, os problemas aparecem em crianças, adultos a partir de alguma idade, mais em mulheres, mais em homens, e aí eu já vou emendar, mais em pessoas obesas, enfim. Agora é com você, doutor Quintela. Vamos começar com algo que
durante o intervalo, você estava me dizendo, Everton, em crianças é algo raro, mas acontece. Na verdade, as doenças vasculares estamos tratando de doenças muito amplas, que acometem todas as populações com doenças distintas. Em crianças e adolescentes, o mais comum da gente ver são as malformações vasculares. Habitualmente, a criança nasce com algum tipo de malformação e isso tende a melhorar ou piorar durante a vida e faz com que eles procurem um especialista. A mais comum, que eu acho que todo mundo já viu, são os hemangiomas em crianças. O que é hemangioma? Que são essas manchas vermelhas que as pessoas têm. Aquilo é uma malformação vascular, uma alteração das veias que a pessoa tem naquela localização. Acho que todo mundo já deve ter visto isso. E habitualmente é algo extremamente benigno, sem necessidade de tratamento. Existem alguns casos, seja por crescimento muito acelerado dessa malformação, seja porque isso está causando um dano estético ou inclusive dor, que justifica a gente tratar. Mas habitualmente é algo de tratamento conservador, por ser uma patologia benigna. Agora, existem outras malformações no qual as artérias e as veias não foram desenvolvidas de forma tão normal e no qual faz com que haja uma necessidade de tratamento e aí sim a gente deve lançar mão de técnicas mais modernas para que possamos tratar. Mas isso é raro de acontecer e é raro da gente habitualmente tratar no dia a dia. Agora, e essa questão envolvendo homens e mulheres? Cada doença prevalente... Depende da doença. Então vamos pensar aqui, cada doença específica ela comete mais um grupo do que outro. Nós estávamos falando de aneurisma que acomete mais homens a partir dos 60 anos. Sim. As varizes acometem tanto homem quanto mulheres, mas suas classificações mais baixas, ou seja, aqueles vasinhos finos, acometem inicialmente mais mulheres do que homens. Então, dependendo do tipo de doença que estamos trabalhando e falando, acomete mais um grupo do que outro. Isso é muito importante a gente saber qual grupo que trata, até para a gente poder pesquisar e poder gerar saúde para a população específica. A questão da população obesa. A obesidade hoje é sempre algo que não só para vascular, mas eu acho que para pensando em qualquer tipo de doença de tratamento, é algo que a gente deve combater, né, para gerar saúde. Porque a obesidade ela leva não só à alteração das doenças vasculares, mas inúmeras outras doenças que a gente estimula muito que seja combatido aí para que a gente possa gerar saúde. Algumas doenças vasculares pioram com a obesidade. Nós estamos falando de insuficiência venosa, né? Que são as varizes, um fator deflagrador delas aí, a obesidade. Então, efetivamente, é algo que a gente tem que tratar como parte do tratamento aí de algumas doenças vasculares. E a questão da faixa etária, doutor Quintela? A gente falou de casos raros em crianças, nós falamos de algumas que atingem mais homens e outras mulheres e tal. A partir de uma determinada idade, eu acho que a gente já até passou nesse assunto, mas tem algumas coisas que eu gosto até de repetir, porque por vezes nós estamos do outro lado com pessoas de uma determinada idade e ela fala, bom, será que eu estou mais propenso a ter o problema por causa da minha idade? Tem isso? Sim. Grande parte das doenças vasculares, elas têm como fator causal a doença aterosclerótica, ou seja, que é aquela deposição de gordura na parede dos vasos, causando sua obstrução, né? Que, feito eu falei, pode reduzir o fluxo sanguíneo para o órgão que ela está irrigando, ou a sua dilatação mesmo, que é o aneurisma. Essa aterosclerose, ela é causada por depósito de gordura, que é relacionada ao colesterol alto, triglicérides alto, tabagismo, diabetes, pressão não controlada, hipertensão não controlada. Isso tudo tem uma tendência de ocorrer numa população mais velha. Então, quanto mais velho, maior a probabilidade da gente ter esse fenômeno da aterosclerose, maior a probabilidade da gente ter a doença secundária a ela. Então, com certeza, quanto mais velha a pessoa, maior a probabilidade dela ter. E com certeza, como dica aí sempre, é prevenir disso tudo, né? Levar uma vida saudável, com exercício físico, é sempre um fator de proteção. O objetivo da medicina hoje, quanto
mais passa é a gente prevenir as doenças e não tratá-las. Então, se a gente consegue orientar desde o início que a pessoa previna esse depósito de gordura nas suas artérias, melhor é, e a gente vai enfrentar uma velhice e uma fase adulta muito mais saudável e melhor. Eu até entendo que acho que os governos trabalham muito mal a questão da comunicação relacionada à prevenção. Eu acho que é um papel do Estado também entrar nessa briga e defender através de campanhas, mas campanhas realmente objetivas, com uma linguagem de fácil entendimento, mas a exaustão, sabe? Você ligou a televisão, você ligou o rádio, você acessou a internet e está lá uma boa campanha de prevenção, principalmente das doenças que acometem em maior volume a população. Acho que isso pode ser um problema e precisa ser bem cuidado, até porque custa menos para o Estado, né? Com certeza, sim. Eu acho que é um papel de todos nós. Todo mundo que mexe com saúde, seja o médico na ponta de cá, seja o Estado, que todo mundo tem que fazer. Nosso programa presta um serviço nesse aspecto. Com certeza, né? É isso que eu ia falar. A ideia é essa, é a gente fazer esse serviço de prevenção, que eu acho que ele tem muito mais valor do que a gente muito mais falar de tratamento, é falar de prevenção sempre, verdade. Não é verdade? E eu acho que algumas coisas tiveram um impacto muito positivo. Uma coisa que o Estado fez de muito valor uns anos atrás foi uma campanha do tabagismo, né? Reduziu o tabagismo de forma importante na população brasileira e isso foi muito positivo, porque é um grande fator de prevenção. Então, essas campanhas no qual a gente estimula a saúde, eles a longo prazo têm um efeito extraordinário. Doutor Quintela, a gente vai entrevistando os médicos aqui e aí você colhe uma informação daqui, outra dali. Tem uma coisa que a gente ouve muito falar, que é trombose. Trombose. Por que acontece? É outro problema que dá para ser evitado a partir do momento que pintou algum sintoma, tem algo a ser feito, tem que agilizar o atendimento junto aos especialistas. Eu queria que você falasse do que causa a trombose e a necessidade de um tratamento rápido. Sim, na verdade, o que é trombose, né? Trombose é o sangue coagular dentro de um vaso. O sangue foi feito para coagular fora do vaso, né? Então, se eu corto a minha mão aqui para evitar que meu sangue todo saia, em determinado momento ativa o sistema da coagulação e faz com que esse sangue para de sair do vaso. Quando esse sangue coagula dentro do vaso, a gente chama isso de trombose. É algo anormal. O sangue foi feito para coagular fora do vaso e não dentro do vaso. A trombose mais comum de todo mundo falar é a trombose venosa profunda, ou seja, que acomete as veias profundas do corpo. Isso tem uma importância grande, porque a trombose venosa profunda ela pode gerar algo muito importante, que é a embolia pulmonar, ou seja, esse coágulo que formou dentro do vaso ser desprendido desse vaso e ir para o pulmão e gerar um quadro sistêmico. Enquanto ele ficar parado, menos mal. Menos mal, mas tem repercussão, porque isso gera. Geralmente, a maior parte das tromboses, elas acometem em membros inferiores. Sim. Então, nos membros inferiores, que é a maior parte das tromboses, elas geralmente cursam com o quê? Com uma dor de início súbito, nos membros inferiores, principalmente nas panturrilhas, não é verdade? Com inchaço nessa perna, um inchaço de início súbito, unilateral, habitualmente. Então, essa é a tríade mais comum do que a gente possa ver na trombose. O diagnóstico, além de exame físico, a pessoa deve procurar um serviço de saúde e a partir do exame físico, existem exames de sangue que a gente pode lançar a mão, que é o dímero D, que pode dar um indicativo. E o diagnóstico a alta do dímero demonstra algum problema nesse sentido? O dímero D, ele é um exame que ele pode indicar trombose, mas inúmeras outras doenças podem elevar o dímero D. Então, a pessoa com dímero D alto não quer dizer que ela tenha trombose. Tem relação com o Covid, o aumento do dímero? Qualquer doença que gere uma inflamação eleva o dímero D, não necessariamente seja trombose. Entendi. Para a gente diagnosticar efetivamente uma trombose, a gente geralmente lança a mão de um exame de imagem. E o que a gente lança a mão é um ultrassom específico para isso que a gente chama de duplex scan. Ele consegue visualizar o trombo e aí a gente saber que a pessoa está com uma trombose venosa profunda. A partir daí, se a gente diagnostica que a pessoa fez uma trombose venosa profunda, para que a gente possa evitar que esse trombo desprenda e faça uma embolia pulmonar, para a gente possa evitar que esse trombo progrida
tornando uma trombose de determinado tamanho maior, ou evitar uma trombose em outro lugar, já que a pessoa fez uma trombose, a gente usa algum medicamento anticoagulante, ou seja, um remédio que faz essas três possibilidades. E a gente usa esse anticoagulante durante um período de tempo até que a gente tenha uma segurança que a pessoa não tenha novo risco de trombose venosa profunda. Doutor Quintela, eu até citei aqui a questão da Covid. Depois do período mais grave da pandemia, os casos de doenças vasculares aumentaram? Na verdade, aconteceu dois efeitos interessantes. O Covid aumentou, durante aquela fase inicial sem a vacina, no qual eu acho que todos nós passamos aí, né, um momento aí grave. O Covid, ele aumentava a possibilidade de trombose venosas. Então, assim, nós observamos durante a fase inicial do Covid, inúmeros pacientes que tinham Covid tinham fenômenos tromboembólicos associados. Graças a Deus, depois da vacina, nós reduzimos em número muito grande o número de casos e a gravidade desses casos. Então, a gente não observa mais tantos fenômenos vasculares relacionados à Covid por conta desse tratamento da vacina que foi extremamente eficaz aí para a população, criando um benefício gigantesco aí do que a gente possa ter visto. Quando o paciente desenvolve um caso de trombose, a trombose pode levar à amputação? Geralmente aí nós estamos falando de trombose arterial. Aí Sim. São doenças arteriais. Então, habitualmente, as tromboses venosas, apesar de gerar inchaço, de gerar bastante dor e poder gerar um caso grave, que é a embolia pulmonar, ela habitualmente não relaciona-se só em casos muito, muito graves, que aí nós estamos trabalhando só com exceção de amputação. O que tem risco de amputação são as doenças arteriais, ou seja, as doenças que acometem essa estrutura que leva o sangue para a periferia. Então, quando a gente tem uma obstrução, que seja inclusive por trombose da artéria, que é um outro tipo de... Aí nós estamos trabalhando com o sistema arterial. Ou a gente tem uma placa de aterosclerose, feita, eu disse, que vai progredindo até que essa artéria perca a sua circulação, nós temos o risco desse paciente apresentar em determinado momento um risco de amputação. Qual que é a nossa função aí como cirurgião vascular? É a gente tentar detectar muito antes que essa doença aterosclerótica chegue nesse estado e faça duas coisas. Primeiro, prevenir que a pessoa que tenha essa doença não progrida. Então, tratar esses que a gente chama de fator de risco, né? Então, tratar a pressão alta para que essa pressão fique adequada, tratar o colesterol, tratar a alteração de colesterol, tratar a alteração de triglicéridos, levar uma vida mais saudável, parar de fumar, tratar a diabetes e aí sim evitar esses fatores de risco para que não progrida. Sempre que a pessoa tem uma doença arterial, a gente estimula ela a fazer caminhada. A caminhada é extremamente interessante porque faz com que aumente uma circulação colateral. Então a gente estimula muito. A gente sabe que a atividade física, aí, principalmente a caminhada, é um fator de muito benefício. E quando existe necessidade, tratar, seja aí com cirurgia, seja com angioplastia, tratar esse paciente em casos muito selecionados, aí, que são os casos só muito mais graves, ou seja, de pacientes que já têm uma dor tão importante que seja de repouso, ou seja, ele está parado e está com dor na perna, ou tem alguma ferida na perna que põe em risco a viabilidade desse membro. Duas coisas. Exames, pessoas que desconsideram os altos índices de colesterol e triglicérides. Aí já tem relação direta com problemas, né? Claro, não dá para desconsiderar, isso é muito sério. Com certeza. Isso eu acho que todo mundo tem que ter um bom clínico para acompanhar no dia a dia, e isso é uma função hoje que no Brasil todo, seja através da pessoa buscar um clínico, seja através dos programas de saúde pública, etc., que consegue fazer isso, para que a gente possa ver isso, níveis de colesterol, níveis de triglicéridos, nível da glicemia, para a pessoa saber se ela não tem uma glicemia alterada, a pressão arterial. A partir de quanto que uma glicemia preocupa o doutor Quintela? Quando vê um exame assim, fala, não, aqui já me... A glicemia normal, em tese, até 99, né? A partir daí você tem alguma alteração. Não quer dizer que tenha um risco elevado, Entendi. Mas já
demanda uma dedicação, no qual o clínico da pessoa pode conduzir ela, seja através de tratamento não medicamentoso ou medicamentoso, para que possa cuidar, para que evite que isso gere, num futuro, a longo prazo, algum tipo de problema. Eu quero... Pois não. A função é essa, né? A função é a gente levar um estilo de vida saudável, né? Que é efetivamente o que a gente espera do ponto de vista de prevenção que a gente estava falando, que é tão importante para que a longo prazo a pessoa não tenha que tratar com a gente do ponto de vista cirúrgico essas patologias. Eu quero também saber sobre as... Eu posso chamar de doenças da aorta? Eu posso tratar assim? Sim, sim. A aorta é feito... Nós começamos aí do primeiro bloco falando, é a principal artéria do corpo. Então, a artéria calibrosa que leva o sangue para todo o corpo da pessoa. Então, as patologias, as doenças que acometem essa aorta são o aneurisma, que a gente já falou passou por ele, sim. Que é a dilatação da aorta, e algumas doenças que podem acontecer de início mais agudo. E a principal delas é a dissecção de aorta, que é quando nós temos a aorta é formada em várias camadas, e quando essa primeira camada, que a gente chama de camada íntima, sofre uma ruptura e o sangue anda dentro da parede do vaso, causando uma dissecção efetivamente. É uma doença de início. O que seria dissecção, para quem está acompanhando a gente? O que é dissecção? Dissecção é quando nós temos essa vaso, nós temos uma ruptura de uma das camadas, que é a camada íntima, e o sangue, ele não causa ruptura da aorta toda, mas ele causa a ruptura da primeira camada e consegue... Seria a parede da aorta? A parede da aorta, e fica dentro da parede da aorta, ou seja, ele gerou ali uma dissecção de aorta. Isso é uma doença grave que demanda um diagnóstico imediato para que a gente possa tratar esse paciente de forma rápida e num serviço no qual a gente tenha condição de tratar de forma adequada. Tem sintoma? Geralmente, habitualmente uma dor torácica de início súbito muito forte. Tem gente que confunde com infarto? Com infarto, e inclusive é algo que a gente tenta fazer muito, de orientar, inclusive os próprios médicos, para que sempre pensam nessa doença como um diagnóstico diferencial, ou seja, não necessariamente toda dor torácica seja infarto, pode ser uma dissecção de aorta, e aí o exame habitualmente que a gente lança a mão para fazer isso na urgência, quando não é uma doença de infarto, é uma tomografia de tórax, e essa tomografia consegue diagnosticar essa doença, e aí a gente pode tratar quando existe indicação. Não necessariamente a gente opera todos os pacientes com dissecção, mas dissecção do tipo A, que acomete a aorta principalmente na sua porção inicial, saindo do coração, ele deve ser tratado cirurgicamente, e a tipo B, que acomete a aorta mais tardiamente. Em alguns casos a gente opera, e aí a gente consegue tratar com técnicas mais, que a gente vai falar depois, minimamente invasivo, mas esses pacientes devem permanecer no hospital, em unidade de terapia intensiva, para que a gente possa ter uma vigilância muito próxima a ele, gerando essa segurança para ele. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu quero falar de cirurgia vascular, angiologia, cirurgia endovascular, soluções para os problemas. Dentro de instantes, imperdível o último bloco desta edição com o Dr. Antônio Quintela, cirurgião vascular. É rapidinho, intervalo, muito rápido, e a gente já volta para falar desses assuntos. Até já. De volta com Saúde Soluções, hoje recebendo o Dr. Antônio Quintela, cirurgião vascular. Gente, agora, esse bloco ele é sempre muito legal, não que os demais não sejam, mas aqui a gente fala também um pouco mais sobre os problemas, e agora vamos falar das soluções. Por exemplo, aneurisma, solução, procedimentos, varizes, soluções, procedimentos, obstruções. Agora tem uma coisa que a gente estava falando aqui durante o intervalo que me chamou a atenção. Por que há tantos acidentes com a aorta relacionados a problemas de trânsito, acidente de carro? É isso, você vai saber daqui a pouco. Doutor Antônio Quintela, aneurisma, detectou. Qual a solução e onde a tecnologia te ajuda? Pois é, pensando em aneurisma de aorta,
específico, a gente não trata todos os aneurismas. A gente tem hoje uma forma de tratar, no qual que a literatura mostra, que é o seguinte: aneurismas pequenos, abaixo de 5,5 centímetros, quando ele é fusiforme, ou seja, quando acomete toda a parede da aorta, a gente habitualmente, abaixo disso, trata conservadoramente. A gente acompanha no consultório com exames seriados de tempos em tempos para que a gente veja a progressão. Caso ele atinja esse tamanho, acima de 5,5 centímetros, ou ele tem um crescimento rápido, ou seja, ele cresça aí acima de 1 centímetro por ano, ou mesmo meio centímetro a cada 6 meses. Se ele é um aneurisma no qual ele está gerando sintoma, e esse sintoma pode ser de diversas formas, seja dor, seja porque ele, por estar maior, está comprimindo alguma estrutura e causando alguma coisa, a gente trata esse paciente. E esse tratamento é muito interessante. Você estava falando de tecnologia e eu acho que a tecnologia modificou muito o tratamento para a gente. Quando eu comecei a minha formação, há uns anos atrás, isso tudo era feito aberto. A partir de 1990 e alguma coisa, foi descoberta a primeira endoprótese de aorta, ou seja, que daria para tratar isso a exceção que era feito antigamente. A gente antigamente, para tratar um aneurisma, por exemplo, da aorta abdominal no abdômen, tinha que fazer uma cirurgia gigante, no qual a gente abria a barriga do paciente e trocava essa aorta toda manualmente. Um método bem invasivo. Bem invasivo, com a morbimortalidade elevada. Em 90, o Parodi, que é um argentino, ele descobriu a endoprótese e essa endoprótese começou a ser usada efetivamente no mundo inteiro bem mais posteriormente. Então, a partir do ano 2000, isso começou a popularizar e hoje, estatisticamente falando, acima de 80% dos aneurismas são tratados por essa técnica minimamente invasiva. Ou seja, através de punção ou uma pequena incisão nas artérias femorais, pela região inguinal ali, sim, próximo à virilha do paciente, a gente consegue tratar esses pacientes de forma minimamente invasiva, com uma morbidade muito menor, inclusive uma mortalidade menor para o paciente. Então, ainda temos alguns aneurismas nos quais tem que ser tratado pela técnica tradicional, mas 80% desses aneurismas de aorta já podem ser tratados por uma técnica minimamente invasiva, criando aí realmente um grande benefício. A questão da varize. Hoje nós temos também tratamentos que a tecnologia te oferece de menos risco para o paciente? Sim, é um outro campo, inclusive, da cirurgia vascular que teve uma grande evolução. No Brasil, o Brasil é uma grande referência em tratamentos de varizes. As cirurgias em si, elas melhoraram muito, ficaram muito melhores, menos invasivas e muito mais estéticas, gerando um benefício estético, inclusive. E uma série de tecnologias hoje pode ser usada. Então, criadas recentemente? Criadas recentemente. Então, a cirurgia de varizes que era feita quando ia mexer, por exemplo, tirar uma veia safena, que era feita um procedimento no qual ainda se faz hoje, ainda é o padrão ouro, que é retirar essa safena. Hoje existem inúmeras outras técnicas com várias vantagens do ponto de vista de recuperação pós-operatória. O paciente pode voltar às suas atividades profissionais, suas atividades físicas, muito mais rápido, que são o uso do laser e o uso da radiofrequência. Então, de vez de tirar, você queimar com laser ou com radiofrequência, gera muito benefício. E a espuma, que é uma outra técnica que, em casos selecionados, no qual existe indicação, pode ser usada também com grande benefício. Como é que faz o procedimento da espuma? Espuma, você utiliza algum agente que utiliza esses agentes já para fazer aplicação, que é a escleroterapia, né? E você utiliza em vasos mais calibrosos, misturando com algum gás, e você forma uma espuma densa, no qual você injeta e você faz uma esclerose desse vaso. Não é um procedimento para usar para todo mundo, mas em casos específicos, quando bem indicado, tem muito benefício. E essa obstrução? O que seria essa obstrução e o que a tecnologia te oferece também de solução para o problema da Essas obstruções arteriais, elas são... O que são obstruções arteriais, né? Então, só para a gente voltar aqui rapidamente, elas acometem geralmente os membros inferiores
E a gente, por causa dessas placas de aterosclerose que a gente conversou aí nos blocos passados, elas começam a causar obstrução. E essas obstruções vão causando no paciente, o primeiro sintoma que ele sente, quando sente, é o que a gente chama de claudicação intermitente. O que é isso? O paciente começa a andar, em determinado momento ele começa a ter uma dor forte na batata da perna e faz com que ele pare e aumente e volte, e tem que esperar um tempo para que ele possa voltar a andar. Porque acontece isso porque precisa de aumentar um pouco ele precisa de um maior sangue chegando na musculatura e essa obstrução causa uma dificuldade desse sangue chegar. Quando em fases bem avançadas o paciente tem uma dor que não é só para andar, essa dor torna-se de repouso, ou a obstrução é tão severa no qual a gente começa a ter feridas na perna que não cicatriza, etc., é o momento no qual a gente tem que lançar a mão de tratamento. Da mesma forma que a cirurgia do aneurisma, até uns anos atrás, isso tudo era feito em cirurgias convencionais, no qual, igual faz uma ponte de safena no peito para aumentar o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias, fazia uma ponte na perna. Ou seja, a gente tirava uma veia da perna, geralmente utilizava a safena, e colocava essa safena num ponto antes da obstrução, levando o sangue num ponto posterior à obstrução, fazendo essa ponte realmente, que a gente chama de bypass ou ponte. De uns anos para cá, a maior parte desses pacientes, acima de 80% desses pacientes, a gente consegue tratar com técnicas minimamente invasivas. Ou seja, a gente punciona uma artéria na virilha desse paciente e, através de colocação de um balão, a gente consegue abrir essa obstrução e, caso seja necessário, colocar uma malha de metal que a gente chama de stent, reestabelecendo o fluxo sanguíneo desse paciente. O stent é o mesmo sistema que usa no coração? É a mesma ideia. Os materiais são diferentes, porque são vasos diferentes, de tamanhos diferentes, com patologias que não são tão similares assim. Mas a ideia é a mesma, e a mesma coisa que a cardiologia intervencionista hemodinâmica faz para o coração, a gente faz para a perna com materiais diversos e com a técnica um pouco diferenciada, diferente da deles, por se tratar de doenças diferentes, mas com a mesma ideia e com grande benefício para o cliente, porque com certeza tem uma morbidade muito menor, uma mortalidade menor e reestabelece esse fluxo de uma forma mais rápida. Doutor Antônio Quintela, eu vou voltar aqui só para eu entender, se eu não entendi e quem está em casa também não, o que é e quais as diferenças da cirurgia vascular, da angiologia e da cirurgia endovascular? Na verdade, são especialidades que trabalham nas mesmas doenças, ou seja, trabalhamos todos nas doenças circulatórias, ou seja, de artérias, veias e vasos linfáticos, com exceção daquelas que eu já havia falado. A angiologia, ela se dedica mais ao tratamento clínico dessas doenças, ou seja, ela trata os pacientes, mas se dedica mais ao tratamento clínico. A cirurgia vascular, além da parte clínica, ela trabalha na parte do tratamento no qual demande uma cirurgia ou uma intervenção através de angioplastia ou implante de uma endoprótese para o tratamento. E a cirurgia endovascular é uma área de atuação, ou seja, que é o que a gente no dia a dia se dedica, no qual a gente trabalha com essas técnicas minimamente invasivas. Então, ao invés da gente utilizar cirurgias convencionais, a gente trabalha por dentro dos vasos, que são as técnicas minimamente invasivas, tratando essas doenças. A gente, durante o intervalo, estava conversando aqui sobre, em determinadas regiões, em determinados casos, que há problemas com facadas, tiros. E aí, você colocou uma condição. Bom, além de problemas com a aorta, ocasionados por facadas, tiros, tem a questão do acidente de trânsito. Facadas e tiros, a prevalência é menor. Acidente de trânsito, você tem mais problemas com a aorta são doenças ocasionados pelos acidentes de trânsito? Sim. Por causa da pancada? Por causa da pancada. São, felizmente, são doenças raras da gente ver no dia a dia, porque, infelizmente, a mortalidade ainda é muito alta no atendimento pré-hospitalar.
Então, nós temos uma mortalidade aí. Quando o paciente tem uma doença da aorta relacionada a um trauma, e a maior parte de trauma é acidente de trânsito, que é o que a gente chama de lesão de desaceleração. A pessoa vem em alta velocidade, tem um impacto e tem uma ruptura dessa aorta mediante ao impacto. A mortalidade é muito alta. A mortalidade pré-hospitalar, ou seja, antes do paciente chegar ao hospital, quem tem uma lesão de aorta causada por um acidente é em torno de 80%. Então é muito alto. Muito e alto. Independente ao tratamento e aos avanços que foram feitos, ainda hoje a gente não consegue diminuir esse número. Mas o paciente que consegue chegar no hospital ainda assim tem uma mortalidade alta. Essa mortalidade, porque trata-se de uma patologia grave, por isso que eu disse que felizmente é muito raro. E os carros mais modernos, as leis de trânsito, restringindo velocidade, airbag, etc., reduziram o risco. É a pancada no volante que causa a lesão? A ou não lesão da necessariamente? desaceleração, o impacto, efetivamente o impacto não por trauma direto, mas graças a Deus com as tecnologias do carro novas e efetivamente os controles de velocidade, isso reduz o risco. O paciente que consegue chegar no hospital, ele consegue ser tratado com essas mesmas técnicas minimamente invasivas, através de cirurgia endovascular. Realmente, ainda assim, o paciente que consegue chegar vivo é raro, né? Porque a mortalidade ainda é alta, mas o que consegue se beneficia muito das novas tecnologias, porque evita uma cirurgia de grande porte num paciente que já saiu de um acidente grave, com outras lesões, porque não necessariamente ele só tem a lesão da aorta, né? Ele tem outras lesões, é um politraumatizado, então quanto mais minimamente invasivo a gente conseguir tratá-lo, melhor e maior a chance de sucesso. Me explica novamente o que é a endoprótese. A endoprótese é quando a gente vai tratar alguma doença da aorta, seja um aneurisma, seja uma dissecção. Quando a gente vai tratar por essas técnicas minimamente invasivas, a gente geralmente utiliza um stent, que é um grande stent, que é uma malha de metal, revestido, que a gente coloca dentro do vaso, causando esse tratamento. E essa tecnologia a gente chama de endoprótese, que foi aquela que eu falei com vocês, que foi descoberta na década de 90, que foi a primeira endoprótese usada pelo Parodi na Argentina. O Brasil é dotado de grandes possibilidades de sucesso com o uso dessas ferramentas? Sim, a gente tem hoje a possibilidade de usar. É muito interessante isso, porque a gente consegue utilizar a cirurgia endovascular, que são essas tecnologias, na rede privada e na rede pública. O Sistema Único de Saúde permite que se utiliza nos pacientes a todas as possibilidades, não toda, mas assim, grande parte das possibilidades da cirurgia endovascular, o que é de muito benefício para a população. Apresenta para o paciente, doutor Quintela, possibilidades de tratamento, por exemplo, o seu problema te dá a condição de fazer a cirurgia, de fazer isso, mais de um tratamento e o paciente escolhe ou sempre vem indicado pelo doutor Quintela, por exemplo? Você sabe que eu acho que a coisa mais importante hoje que a medicina nos traz é a possibilidade de tornar o paciente o protagonista da sua saúde. Então é fundamental que a gente discuta com ele todas as possibilidades que existem de tratamento, seja ela de não operar, de tratar clinicamente, e se for operar, todos os tipos de cirurgia que existem, com seus riscos e benefícios. E essa decisão, eu sinceramente acredito que ela deva ser compartilhada, porque, na verdade, sobre o último aspecto, quem vai ser submetido é o paciente, então ele deve definir efetivamente o que ele acha melhor mediante os riscos e benefícios. E a nossa função é passar quais os riscos de cada técnica e quais os benefícios, e para que a gente junto possa construir qual é o melhor tratamento para cada caso. Doutor Quintela faz parte do time da horta lá do Hospital Mater Dei, né? Isso foi um projeto muito interessante que alguns anos atrás a gente entendeu que é uma doença muito grave. Infelizmente, ainda tem uma mortalidade muito grande e que o que mais faz diferença é ter um time multidisciplinar no qual tenha cirurgião vascular, cirurgião cardíaco, cardiologista, intensivista, que é o médico que trabalha no CTI, geneticista, porque alguns exames algumas doenças são genéticas, radiologista. Então, nós temos que trabalhar com um grupo multidisciplinar para que a gente realmente atinja o nosso objetivo, que é entregar
segurança para o paciente. E esse projeto é muito interessante. Hoje, no Mater Dei, nós temos uma linha de cuidado do time de aorta, no qual é acionado de forma rápida os médicos, a gente tem um tratamento muito adequado, muito bem padronizado, e a gente consegue acompanhar esses pacientes ambulatorialmente, ou seja, o paciente que teve a doença ou tem a doença, tratando cirurgicamente ou não, ele consegue acompanhar nos ambulatórios do hospital com muito benefício. E para uma equipe multidisciplinar, que é o mais importante, porque, na verdade, como é uma doença que demanda não só a presença do cirurgião, mas demanda a presença do clínico, demanda a presença do geneticista para o diagnóstico, da pessoa do diagnóstico por imagem, se a gente consegue juntar todo mundo falando a mesma linguagem, com esse mesmo objetivo, a gente consegue entregar valor. Ninguém faz sucesso sozinho, nenhum tratamento tem sucesso quando é feito por apenas duas mãos, né? Doutor Antônio Quintela, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade, porque eu tenho certeza que os assuntos ainda não se esgotaram. Temos muito ainda para tratar por aqui e já fica o convite para voltar em breve. Eu que agradeço muito a oportunidade. É sempre um grande prazer a gente poder discutir sobre saúde. Eu acho que isso tem muito benefício realmente. A gente está tentando abrir esse espaço aqui que é muito importante para a população, né? Trazer os problemas que acometem a população, mas as soluções também, sempre aliadas à tecnologia, às novas ferramentas de uso dos médicos, sempre muito bom. A você de casa, nosso maior muito obrigado. A gente está sempre por aqui na tela da Band, mas também no youtube.com/TV Band Minas. Todas as edições anteriores, os episódios do Saúde Soluções estão à sua inteira disposição. Assista, porque conhecimento é sempre muito importante. Até a próxima, pessoal. Forte abraço.